Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred e nós vamos iniciar o terceiro bimestre hoje, com essa teleaula que é baseada no material do PET, volume 3, nono ano do ensino fundamental, a primeira semana de língua portuguesa. Tudo bem? Vale ressaltar que o procedimento vai ser igual dos dois bimestres anteriores. Eu vou tentar sempre às segundas-feiras postar uma teleaula para vocês, baseado no material da semana do PET, tá certo? E vale ressaltar também que sempre às segundas-feiras, né, eu vou disponibilizar para você o PDF da semana do PET, das atividades e dos textos, e também vou postar a teleaula e o formulário referente todos àquela semana do PET. Vale ressaltar também, pessoal, que são 6 semanas que a gente vai trabalhar no PET. O PET, esse ano, é bimestral, né? Então, o volume 3 equivale ao terceiro bimestre, assim como o volume 1 do primeiro bimestre, volume 2 do segundo bimestre, tá certo? Então, vocês estejam atentos ao Conexão Escola, tudo bem? Tem muita gente que ainda está com dificuldade para acessar os formulários, porque ainda não consegue logar no seu e-mail institucional. Então, para você entrar no Conexão Escola 2.0 ou tentar acessar o link do formulário que eu disponibilizo para vocês, é preciso que você esteja logado no seu e-mail institucional, tudo bem? A teleaula de hoje eu acredito que é um assunto breve, né? É um artigo, vai abordar um gênero textual, que é o artigo de opinião. Então, é importante, como eu já disponibilizei para você o PDF da primeira semana do PET, volume 3, relembrando, é o PET, volume 3, nono ano do ensino fundamental, a primeira semana de língua portuguesa. Então, esse PDF é importante que você esteja com ele em mãos, seja impresso, seja observando na tela do seu computador ou no seu smartphone, para melhor você acompanhar essa teleaula. Uma dica que eu sempre falo para os meus alunos é que, mesmo que eu disponibilize o formulário, é importante que, na medida que você vai assistindo a teleaula, você dá uma pausa na teleaula, faz as suas anotações necessárias, né? Vai no seu caderno, responde as atividades primeiro no seu caderno, para depois você lançar no formulário. O importante, pessoal, é o formulário, tá bom? É importante você entregar o formulário. É a nossa principal forma de registro de entrega dos PETs. Não é a única, mas a gente vai dar preferência para o formulário, tá bom? Se você tiver algum outro tipo de dificuldade quanto a acesso à internet, acesso ao Google Classroom, acesso ao Conexão Escola ou acesso ao seu e-mail institucional, a gente vai encontrar uma outra maneira para você entregar o PET, mas preferencialmente a entrega do PET será feita por formulário, assim como foi feito no segundo bimestre, tá bom? Então, uma outra curiosidade que eu sempre falo é que o PET, na atividade da semana, sempre disponibiliza um link para consulta. Então, o que, que eu faço na teleaula? Eu faço essa consulta para você, vou no site que o PET indica, explano todo o material que está lá naquele site que foi disponibilizado, que foi sugerido pelo PET, para agilizar para você, tá bom? Então, a gente sempre começa a teleaula com a pesquisa desse material sugerido, aí depois nós vamos para o material do PET. Por isso que é importante que você acompanhe a teleaula com o material do PET em mãos, mesmo esse material de pesquisa não constar no PET, porque quando a gente começar a trabalhar com as atividades do PET, você já está com o PET em mãos, tá ok? Então, como é a primeira teleaula do bimestre, é preciso eu dar todos esses recados, tá ok? Então, vamos agora para a teleaula, tá bom?
Então, o tema da nossa teleaula é artigo de opinião, né? O que que ele fala aí para você? Prezado estudante, iniciamos mais um bimestre. Como é bom saber que continua perseverando em seus estudos. Nesta semana, você resolverá atividades baseadas em um artigo de opinião. O que esperamos é que, ao final deste estudo, você reconheça as principais características estruturais desse gênero. Boa semana de estudos. Então, isso aí está no material do PET para vocês. É que o elaborador do PET deseja para vocês e é o que eu desejo para vocês também. Boa semana e bons estudos. Tá ok? Vamos continuar. Breve apresentação. O artigo de opinião é um gênero discursivo claramente argumentativo que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, etc. O caráter argumentativo do texto de opinião é evidenciado pelas justificativas de posições arroladas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz. Então, o que a gente vê é o artigo de opinião, o autor ele vai dar a opinião dele a respeito de determinado fato. Normalmente, esse fato é um tema polêmico que é abordado nesse tipo de texto, né? O que que acontece? Ele vai apresentar argumentos que reforçam esse posicionamento. E na conclusão do texto dele, é aí que ele vai dar esse posicionamento, ele vai dar a opinião dele, tá certo? Então, normalmente a gente divide esse tipo de texto em é, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A introdução, ele vai fazer um apanhado histórico, né? Tudo que envolve, vai contextualizar o tema que ele vai abordar. No desenvolvimento, ele vai reforçar esse posicionamento com argumentos, com fatos, né, que ele fez uma pesquisa, ele vai apontar dentro desses argumentos o que é favorável ou não àquele tema que ele está abordando. E na conclusão, como o próprio nome diz, ele vai concluir o artigo dele se posicionando favorável ou contra aquele tema que ele abordou. E esse posicionamento dele é baseado nos argumentos que ele levantou no desenvolvimento do texto, tá bom? Então, basicamente, pessoal, em temas de prova de Enem, por exemplo, o que é trabalhado na redação é um texto dissertativo, argumentativo, que também a gente pode falar que está nessa estrutura do artigo de opinião, né? Você vai ter um tema proposto, vai desenvolver esse tema em argumentos e, na conclusão, você vai se posicionar favorável ou contra aquele tema, tá certo? E é claro que, como eu sempre falo, essa opinião ela é baseada naqueles argumentos, né? Você não pode simplesmente dar uma opinião vazia. Os seus argumentos é o que vão dar embasamento para a sua conclusão e para a sua opinião, tá ok? Então, continuando aí. Então, de onde foi tirado esse texto aí, né? Lembrando que sempre é importante a gente fazer citação, tá certo? Como eu sempre falo, esse material que a gente está trabalhando aqui na teleaula é baseado no material do PET, volume 3, né? Essa é de nono ano do ensino fundamental, de língua portuguesa, a primeira semana. Então, por que que eu sempre falo isso, pessoal? Uma das coisas é para orientar vocês de onde vocês vão acompanhar a teleaula, e outra é uma citação que eu faço para falar que não simplesmente tudo isso aí saiu da minha mente, fui eu que elaborei, né? Para até eu não ser acusado de plágio, tá certo? Então, a citação é importante, tá, pessoal? Quando você vai fazer você está escrevendo a sua redação e vai colocar alguma coisa que não foi você que escreveu, você tem que fazer a citação, tem todo o procedimento, tem a padronização de como que você faz a citação, até para você não ser acusado de plágio, tá ok? Então, vamos continuar aí, ó. Para saber mais, consulte o site. Então, aí o que eu sempre falei, né?
Daqui para frente, a partir daqui, eu fiz essa consulta e vou explanar para vocês o que está nesse site aí, que foi sugerido pelo material do PET, pelo elaborador do PET, tá ok? Eu fiz essa pesquisa para você e nós vamos abordar essa pesquisa agora aqui na teleaula, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a partir de agora não está aí no seu material do PET. Quando a gente retornar às atividades do PET, aí você pega seu material de novo, tá bom? Então vamos lá. E outra coisa, é sempre importante, se você achar alguma informação importante, você pode pausar o vídeo e fazer a sua anotação aí no seu caderno, no seu material, para depois te auxiliar na resolução das atividades, tá bom? Então vamos lá. Artigo de opinião. Daniela Dayana, professora licenciada em Letras. O que é artigo de opinião? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo, ao que eu falei lá da redação do Enem, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. As características do artigo de opinião: textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produções veiculadas nos meios de comunicação, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Então, pessoal, essas aí são as características do que a gente pode falar do texto dissertativo argumentativo, ou seja, o artigo de opinião, né? Em primeira ou terceira pessoa, no caso, o eu ou o ele, tá certo? Uso de argumentação e persuasão, é aquele negócio. Para eu poder embasar a minha opinião, eu tenho que apresentar argumentos que vão reforçar, que vão dar base para a minha opinião, tá certo? Geralmente são assinados pelo autor, né? A gente sempre assina aquilo que a gente escreve, né? Aí a gente cita, quando não é a gente que escreve, a gente cita para não ser acusado de plágio, né? Mas normalmente, se você está dando aquela sua opinião, é a sua opinião, você tem que você está se posicionando, você assina o que você está escrevendo, tá certo? As produções são veiculadas nos meios de comunicação. Normalmente, artigo de opinião você vai encontrar em revistas, jornais ou sites dedicados a abordar aqueles temas, né? Sites jornalísticos, esse tipo de coisa, tá bom? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Quer dizer, quando ele fala linguagem simples e objetiva, quer dizer que ele vai direto ao assunto, ele não fica em círculos, né? Ele vai direto ao assunto, ele não enrola, né? Então, ele vai direto ao assunto, por isso que é objetivo, tá ok? Abordam temas da atualidade, né? Porque você vai ver esses dois próximos tópicos, abordam temas da atualidade e possuem títulos polêmicos e provocativos. É o que normalmente é sugerido para você em uma prova do Enem, na redação do Enem. Um tema polêmico, tá certo? Um tema que gera discussão, né? Que produz opiniões distintas, né? O que está acontecendo agora um tema polêmico, de certa maneira, no caso, a discussão sobre a volta do voto impresso, né? Um voto de papel. Isso aí é um tema polêmico que pode ser abordado como tema de redação, né? Por quê? Porque a gente sabe que existem opiniões favoráveis e opiniões contrárias à volta desse tipo de voto, né? Então, é um tema polêmico. Se gera polêmica, aí é um tipo de artigo de opinião que pode ser elaborado, né? Um tema de artigo de opinião
pode ser elaborado. Por quê? Porque a volta do papel do voto impresso é um tema polêmico, tá ok? Contém verbos no presente e no imperativo. Presente vamos falar assim, é, é claro que a gente não pode falar isso a respeito de tempos verbais, né? Que o presente é uma coisa que acontece naquele momento. Na verdade, o tempo presente do verbal, ele indica uma coisa, um fato corriqueiro, vamos falar assim, um hábito, entendeu? Como a gente está abordando, como ele falou lá, temas da atualidade, então é o tempo verbal que vai predominar no artigo de opinião. E o imperativo? Imperativo, ele dá a ideia de quê? Exatamente de ordem, né? A gente vê muito esse formato verbal em propaganda. Compre, beba, isso que é o imperativo, tá certo? Então, são os tempos verbais, são as formas verbais que são apresentadas nesse tipo de texto, né? Nesse gênero textual. Lembrando, pessoal, lá na frente, quando a gente estiver resolvendo os exercícios, esse tópico vai ser importante. Então, anote aí esse último tópico e preste atenção que a gente vai voltar nele, ok? Então, continuando. A estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos e argumentativos. É o que eu falei, que é cobrado em provas do Enem, por exemplo, né? Você que está no 9º ano, já é bom você já se habituar a esse assunto, né? Em provas que você possa vir fazer, concursos, né? Ou mesmo o próprio Enem, tá ok? Então, aí a gente já está abordando essa possibilidade aí na sua vida, né? Você vai encarar uma redação, um texto que é um texto dissertativo, argumentativo, alguma hora na sua vida. Então, é agora que você está tendo contato com esse tipo de gênero textual, tá bom? Então, continuando. Introdução, exposição, apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, aquilo que eu falei. O texto dissertativo argumentativo é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Então, na introdução ou exposição, você vai apresentar o tema, mas você não vai detalhar ele, né? Você vai detalhar ele no desenvolvimento, nos argumentos que você vai apresentar, né? Favoráveis ou contrários àquele tema que está sendo abordado. E na introdução, você pode até aludir a esses argumentos, mas como eu disse, você não vai entrar em detalhes, você vai só apresentar aqueles argumentos, tá bom? Desenvolvimento, interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, é exatamente no desenvolvimento que o autor do texto vai fazer a argumentação, né? Qual que é o padrão do Enem? Normalmente a gente tem, quando o tema é polêmico, a gente tem, pode desenvolver o nosso texto adotando 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução, o desenvolvimento, 2 parágrafos, né? Você, quando o tema é polêmico, você vai pode trabalhar um argumento favorável àquele tema, em um parágrafo, e um argumento desfavorável àquele tema no terceiro parágrafo, vamos falar assim, né? Lembrando que introdução, parágrafo, desenvolvimento, 2 parágrafos. Na conclusão, você vai adotar um posicionamento favorável ou desfavorável àquele tema, né? Isso aí, por isso que é um artigo de opinião, e vai apresentar alguma possível solução àquele problema apresentado, né? Isso seria na conclusão da sua redação, tá certo? Do seu texto dissertativo argumentativo. Então, lá, ó, conclusão, opinião, finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Ok? Como fazer um artigo de opinião? Passo a passo. Então, aqui é como se fosse uma receitinha de bolo de como que você vai escrever o seu artigo de opinião / o texto dissertativo argumentativo. Tá ok? Então, vamos lá. Número 1, escolha e definição do tema.
Normalmente no Enem, eles vão te dar algumas opções de tema e você vai escolher apenas um tema. Existe um termo que é muito utilizado a respeito da produção de texto, que é a coerência, né? O que é coerência? Quando você aborda um tema, escolhe um tema, adota um tema e trata sobre aquele tema no seu texto todo, ou seja, você não foge do assunto, tá certo? Que o seu tema, quando você não foge do tema, o que seu texto é? O seu texto fica coerente, tudo bem? Então, é o número 1. O que ele fala aí da escolha e definição do tema? Para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho escolar? Então, como eu sempre estou falando do Enem, é o que eu sempre falo. O Enem vai apresentar temas e você vai escolher um tema para escrever a sua redação. Tudo bem? Observação. Tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro está relacionado com o assunto e o segundo é o nome que será dado ao texto. Normalmente, pessoal, o título é um resumão de tudo que vai ser abordado no seu texto. Ele não obrigatoriamente vai abordar ou diretamente vai abordar o tema do texto. É um resumão do texto, né? Por isso que normalmente o que é sugerido? Que o título é a última coisa que você faz. Como você vai resumir o seu texto no título, como que você vai resumir uma coisa que você ainda nem escreveu? Então, o título é a última coisa que você faz. E o que ele te lembra aí é que tema e título são duas coisas diferentes. Você pode abordar o tema no título, mas normalmente o que você faz no título? Você faz um resumo, você pode começar com uma pergunta no título, e essa pergunta, só que essa pergunta tem que ser respondida no texto, né? Você pode começar com uma ironia, você pode usar uma figura de linguagem no título, isso aí é sua liberdade. Mas o que a gente sugere para você é que a última coisa que você faz é dar título para o seu texto. Você escreve o texto primeiro e depois você dá o título, tá bom? Número 2, pesquisa e busca de argumentos. Então, você tem que estar embasado no seu argumento, né? Normalmente, o argumento, nos é apresentado com fatos, com dados da realidade daquilo que está acontecendo, né? E, normalmente, você se embasa em textos que você leu, em autores, tá certo? Você tem que embasar esse seu argumento, né? Você não pode, por exemplo, embasar o seu argumento em senso comum. Será que aquele senso comum tem vamos falar assim, ele é forte, é um argumento forte quando você se baseia no senso comum, né? Então, você tem que apresentar bases fortes para o seu argumento. Então, por isso que ele fala em pesquisa, tá certo? Então, ó, não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros da biblioteca ou nos sites da internet, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião. Lembrando, pessoal, professor, eu estou lá no Enem, eu não posso consultar meu celular, eu tenho que desligar meu celular. Eu não posso consultar livro, né? E normalmente eles falam para você não copiar trechos do texto motivador, né? Que é o que a proposta do tema. Então, como que você vai fazer? Como que você se prepara para escrever? Leitura, né? Assistir telejornais, não se basear somente numa fonte de pesquisa, buscar outras fontes de pesquisa para reforçar aquele seu argumento, né? E quando você não cair de paraquedas no tema do Enem, por exemplo,
É importante que você leia, assista telejornais, se informe, vá na internet, vá em sites de informação. Uma outra coisa importante, né, que a gente sempre adota, são sempre abordados temas nas aulas de geografia, história, né, principalmente geopolítica, né, que a geopolítica aborda muito o que nos é falado que é uma característica do artigo de opinião, que é um tema da atualidade. Então, a geopolítica, né, prestar atenção nas aulas de geografia é importante por causa disso, né? Porque muitas das vezes, nas aulas de geopolítica, são abordados temas da atualidade, tá ok? Isso aí serve exatamente para você embasar, para você ter conhecimento na hora de você produzir o seu texto, tá bom? Então, continuando. Anote tudo que for interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar a de outros. Por isso, é considerado plágio, né? Então, o que acontece? Que eu falei, se você simplesmente copiar e não citar aquilo de onde você está tirando aquilo, se você não colocar entre aspas, por exemplo, né? Você pode fazer uma citação no seu texto, mas você tem que falar que não é você que está escrevendo aquilo, né? Você pode usar a citação exatamente para reforçar o seu argumento, mas nunca copie a citação e copie um trecho de outro autor e simplesmente fale que foi você que escreveu. Isso é plágio, tá ok? 3. Recorte do tema. Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pela professora e que é super abrangente. Racismo no Brasil. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo no Brasil. Por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade, etc. Então, para você ter coerência no texto que fala recorte do tema, o tema, como é muito abrangente, no caso do racismo, você tem que recortar um trecho daquele, vamos falar assim, um trecho daquele tipo de tema, né, que ele sugere aí, por exemplo, a origem do racismo, a história do racismo, alguns casos de racismo, o racismo na atualidade. Então, como é um tema muito amplo, como eu disse lá na prova do Enem, em 4 parágrafos, não tem como você abordar toda essa gama de assuntos possíveis, né? Então, você vai adotar um desses assuntos para abordar no seu texto, tá certo? Porque senão é muita informação para ser escrita em 4 parágrafos, por exemplo, tá certo? Então, é por isso que ele fala no recorte, um recorte do tema, né? Isso aí tem a ver exatamente com coerência, né? Você vai começar com aquele assunto e vai terminar aquele assunto. Como é um assunto, um tema proposto muito amplo, você vai pegar a parte que te interessa para ser abordada no seu artigo de opinião ou no seu texto dissertativo argumentativo, tá bom? Assim, é essencial fazer um recorte para focar somente em alguns aspectos do tema. Como eu disse, como é um tema muito amplo, não tem como você abordar todos os aspectos dele em 4 parágrafos, tudo bem? Isso facilita a escrita do texto, evitando se perder em tanta informação. Quando você se perde em informação, o seu texto perde a coerência, tudo bem? Seleção do material. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material que será utilizado fica mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia no final do texto, ou seja, você vai tirar de onde, você vai falar de onde você tirou aquelas informações que você está abordando no seu texto. Importante ressaltar que a seleção feita deve conter dados atualizados sobre o tema. A professora de geografia pode pedir um trabalho, você fazer uma pesquisa sobre determinado assunto e o texto, o gênero textual que você vai produzir pode ser um artigo de opinião, né? No seu trabalho de geografia, tá ok? No seu trabalho de história, pode ser um artigo de opinião. No final, você
a professora pedir para você analisar um determinado fato histórico e, no final, ela pede para você dar opinião, se aquilo continua acontecendo, se aconteceu só no passado, que a história não está se repetindo. Então, você vai dar por que que aquilo não acontece mais, ou por que que aquilo se repete durante o passar do tempo, né? Então, nesses trabalhos que é professor de história ou geografia, ou você vai ver lá no ensino médio, filosofia, sociologia, o professor pode muito bem te pedir um trabalho e o formato do texto que você vai adotar é um texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Então, por isso que é importante a gente trabalhar esse formato textual, né? Ele não vai ficar preso simplesmente na redação do Enem, né? Ele pode sair das aulas de língua portuguesa e ir para as aulas de história, geografia, filosofia, né? Em várias outras, em aula de artes, por exemplo, o professor pode pedir para você fazer algum tipo de pesquisa, né? E dar a sua opinião a respeito de determinado assunto. Então, isso vai pedir para você uma habilidade de produzir um texto dissertativo, argumentativo, nesses padrões que a gente está apresentando aí para você. Tudo bem? 5. Produção de texto. De acordo com a estrutura do texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é hora de produzir o texto em linguagem formal. Ó, a coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais na construção de um texto inteligível, certo? Coerência, como eu disse, é quando você aborda um assunto, começa a falar sobre aquele tema e vai até o final. Seu texto ficou coerente quando você fez isso. A coesão é quando você se utiliza de recursos, sejam gramaticais, sejam recursos linguísticos, né? Para unir as partes do texto, né? Por exemplo, se no segundo parágrafo você escreveu sobre um argumento favorável àquele tema que você está abordando, e no terceiro parágrafo você vai abordar um tema desfavorável, um argumento desfavorável àquele tema, você pode iniciar o seu terceiro parágrafo, ou segundo parágrafo argumentativo, com uma expressão que dá a ideia de oposição. Por exemplo, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, isso dá ideia de oposição, tá certo? E esse tipo de recurso que você utiliza no início do terceiro parágrafo argumentativo, por exemplo, é um elemento de coesão. Quer dizer, você está ligando a ideia anterior à ideia seguinte por um fator de oposição. Tudo bem? Então, isso é a ideia de coesão. Você está unindo as ideias do texto, tá certo? Então, é também uma ferramenta importante para seu texto ter algum tipo, ter coerência, certo? Não necessariamente um texto coerente ele precisa desses elementos de coesão, mas é importante você usar elementos de coesão para facilitar a coerência do seu texto. Tudo bem? Então, continuando. A coesão é relacionada com a utilização correta das palavras na ligação entre frases, períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência faz referência à lógica das ideias expostas no texto. Já expliquei isso aí para vocês, tá ok? Super dica. Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é estar familiarizado com sua estrutura. Para isso, leia diversos artigos desse gênero em jornais e revistas, por exemplo. Então, ó, é o que eu falei. Quanto mais você lê, quanto mais você acompanhar notícias, telejornais, quanto mais você procurar se informar, mais você vai enriquecer a sua gama de informação para você produzir um texto desse tipo, tá bom? Então, como eu disse, lá na hora você não vai poder consultar nenhum texto, né? Mesmo porque você fazer o tipo de consulta na hora da prova, você está perdendo tempo, né? Você
Ninguém estuda, por isso que é importante você estudar na véspera para a prova, né? Para você, de certa forma, gravar aquele tipo de conhecimento para você não chegar na prova e ficar perdido, né? Mesmo porque a maioria das provas não é de consulta, né? Então, é importante você, para enriquecer o seu conhecimento de mundo, você realizar leituras, né? É o que a gente faz quando a gente estuda, né? A gente procura se informar a respeito de determinado assunto, né? Numa roda de conversa, por exemplo, é um exemplo bem básico. Digamos que dos seus 5 colegas, você não assistiu Vingadores Ultimato, por exemplo. Os seus 5 colegas vão falar sobre o filme, vão te dar spoiler, e você vai ficar lá boiando porque você não viu o filme. Basicamente é essa a ideia, né? Para você não ficar boiando na hora da prova, é importante que você estude, né? Assista filmes, é uma fonte de informação, filmes, documentários, revistas, jornais, canais no YouTube, tem muito youtuber sério que até de forma, mesmo que de forma despojada, né, com humor, ele consegue te informar e basear as informações dele, né, e trazer informações novas para você. Então, assista canais no YouTube, de alguma maneira procure canais, procure fontes de informação que vão enriquecer o seu conhecimento. Isso é estudo, tá bom, pessoal? Contudo, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos, argumentos, opiniões do texto e as finalizações. Se necessário, faça notas sobre algumas coisas que irão te ajudar na produção desse tipo de texto. Exemplos de artigos de opinião. Então, aí na pesquisa, ele vai te apresentar alguns artigos de opinião, tá ok? Vou tentar ser mais rápido agora, tá bom? Para entender melhor esse tipo de texto argumentativo, seguem alguns exemplos de artigos de opinião. Trecho de artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso, ou desordem e regresso. Nosso grande educador, Paulo Freire, já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Lembrando aí, estou fazendo uma citação do educador Paulo Freire, colocou entre aspas. Quer dizer o quê? Não foi o autor desse texto que escreveu isso, foi o Paulo Freire, tá bom? Trecho de artigo de opinião sobre drogas. Atualmente, o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais. O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os problemas estruturais que geram, dentre eles, a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. Em relação a isso, a negligência do governo é notória, ou seja, o foco maior está em acabar com o problema do crack, ao invés de oferecer melhoria na vida dos viciados.
Sendo assim, os viciados em crack continuam vivendo em péssimas condições e, infelizmente, ainda são tratados como bandidos. Trecho de artigo de opinião sobre o racismo. Pessoal, eu estou simplesmente lendo, né? É claro que são artigos de opinião, mas porque o nosso tempo está curto, tá bom? Então, vamos lá. Trecho de artigo de opinião sobre o racismo. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo em 1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, dentre outros. Se observarmos as favelas do país, ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. A grande questão é: até quando o racismo persistirá no nosso país? Pois, mesmo séculos depois, ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. Aí de onde foi tirado esses textos aí. Tudo bem, pessoal? E quando que foi feito essa pesquisa, tá bom? Essa citação aí é da minha parte, ou seja, eu tirei esses textos desse site que foi sugerido aí no material do PET. Então, agora nós vamos para as atividades. Então, retome aí o material do PET, material em mãos, vai lá para a semana 1 do 9º ano de língua portuguesa e vamos para as atividades, tá bom? PET em mãos, vamos ver o que ele propõe aí. Como jornais, revistas e portais da internet dedicam grande parte de seu espaço para a informação, é interessante que existam alguns textos em que as notícias mais relevantes sejam analisadas. Essa é a finalidade principal dos artigos de opinião. A seguir, você irá ler um texto que representa esse gênero. O texto que nós vamos ler aí, pessoal, ele está abordando o tema principal, como a gente pode adotar o ensino, na educação, no ensino, nas escolas, o tema da educação no trânsito, né? E como adotar essa pauta na educação, ou seja, a educação no trânsito, pode fazer com que os números de mortes no trânsito diminuam, né? Graças ao quê? Graças à educação. Então, esse é o tema principal do artigo de opinião que nós vamos ler. O ensino da educação de trânsito nas escolas. Tudo bem? Educação para o trânsito nas escolas. Lembrando, pessoal, que não obrigatoriamente o tema do texto vai estar no título, né? É claro que, como é um resumo do texto que a gente vai trabalhar, aí no título que a gente está vendo, exatamente está sendo abordado o tema do texto, tá bom? Então, vamos lá. Quem escreveu foi esse rapaz aí, que é um nome alemão, de certo, né? Sobrenome é o José Naschenheimer Jr., tá ok? E quando ele escreveu esse texto aí, tá bom? No Brasil, o trânsito mata, todos os anos, um número de pessoas superior a muitos conflitos bélicos e genocídios no mundo. Todos os especialistas em trânsito estão convencidos de que a saída para essa estratégia é a educação. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a população do planeta entendeu que não poderia mais admitir tamanha perda de vidas, genocídio em massa, como o que ocorreu com os judeus, e que não poderia mais tolerar a estupidez e a arrogância de um país que ameaçasse a paz mundial com tamanha brutalidade. A Carta da ONU, Organizações das Nações Unidas, nasce em 1945 com o objetivo principal
do respeito aos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, a manutenção da paz, a segurança internacional e promoção do desenvolvimento social com melhorias nas condições de vida dos indivíduos. Aí a gente tem uma ilustração que está aí no PET, né? Todo mundo acompanhando, de onde que foi retirada essa foto aí. E aí, continuando. Menos de 20 anos depois da publicação da Carta da ONU, eclodem dezenas de conflitos sangrentos entre Estados Unidos e o Vietnã. O genocídio de povos africanos provocados por sucessivas guerras civis, o conflito entre União Soviética, hoje Rússia, e Afeganistão, a guerra civil no Líbano, o genocídio após a dissolução da Iugoslávia, a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, a guerra civil na Síria, entre outras ações bélicas e terroristas ao redor do mundo. O que o autor do texto está fazendo aí, pessoal? Ele está fazendo uma contextualização de todas essas tragédias, essas guerras, né? Os números dela são semelhantes aos números de mortes de trânsito no Brasil. Esse é o ponto onde o autor do texto vai chegar, tá bom? Eu estou antecipando para você. Comparáveis às grandes tragédias humanas, os acidentes de trânsito, que eu acabei de falar, os acidentes de trânsito no mundo são responsáveis, muitas vezes, por um número de mortes maior que as guerras e os genocídios do século XX e XXI juntos. Tudo bem, pessoal? Então, ele está falando que a cada dia é travada uma batalha no trânsito brasileiro, né? Que as pessoas morrem como se estivessem morrendo em uma guerra ou um genocídio. Tudo bem? No Brasil, o trânsito mata todos os anos um número de pessoas superior a muitos conflitos bélicos e genocídios no mundo. Todos os especialistas em trânsito estão convencidos de que a saída para essa estratégia é a educação. A solução para inúmeros problemas no mundo é a educação, né, pessoal? Uma delas é exatamente essa quantidade de mortes, né? Pode ser evitada no trânsito simplesmente pela adoção da educação, né? Vamos falar assim, da educação no trânsito nas escolas, né? Como se fosse uma matéria na escola, ok? A educação de trânsito nas escolas é uma solução capaz de mitigar o problema, ou seja, de diminuir o problema, tá certo? Do ensino fundamental à universidade, o tema precisa ser curricular para a formação de um cidadão apto a respeitar as leis do trânsito, ter comportamento solidário e, assim, diminuir as ocorrências de mortes, lesões e sequelas provocadas pelos acidentes de trânsito. Aí, pessoal, quer dizer o quê? O elaborador do PET não copiou o artigo de opinião inteiro, ele não está na íntegra, ele tirou um fragmento. Então, ele está pulando uma parte lá que estava no texto original e vai continuar. Por isso que ele usou essas reticências entre parênteses. Quer dizer que ele está pulando uma parte do texto, tá ok? As estatísticas nos mostram um cenário aterrorizante. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2011, o Brasil registrou 44.553 mortes resultantes de acidentes de trânsito. O número abaixou para 33.625 em 2018 e em 2019 foram registradas 30.371 mortes no trânsito brasileiro. Destas, 10.674 eram de motociclistas, sendo 83% do sexo masculino. Ocupamos o desonroso quarto lugar no mundo em mortes pelo trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, são dados preocupantes. Isso aí, pessoal, num texto dissertativo argumentativo, são dados que estão fundamentando o argumento, tá certo? Estão reforçando o argumento. Eu poderia muito bem simplesmente chegar aqui e falar para você que morrem muitas pessoas no trânsito anualmente no Brasil, né? Mas ele está apresentando dados estatísticos que estão reforçando esse argumento. Tudo bem?
Os números não refletem, por enquanto, as iniciativas dos estados, que, em sua maioria, inserem educação para o trânsito no currículo de forma transversal. Na tentativa de formar o senso de cidadania e preparar o aluno para o trânsito, nem tampouco o esforço de grande parte das CFCs para formar o condutor melhor preparado, mais educado e que não represente riscos no trânsito à sociedade. CFCs aí, eu acredito que são as escolas, né? Que você faz o curso para tirar sua carteira, é o que eu imagino, né? Então, continuando. De acordo com Adriana Modesto, doutora em transportes da UNB, o cenário brasileiro relacionado ao trânsito e as contribuições epistemológicas da educação podem assumir três sentidos: educação como redenção, educação como reprodução e educação como transformação da sociedade, e ainda que a educação pode se apresentar como exercício político, estabelecendo interface com os direcionamentos advindos das arenas decisórias. Aí pulou mais um pedaço do texto original. Deste modo, o modelo de educação de trânsito e seus resultados são frutos de construção coletiva chancelada pela sociedade. Por fim, considerando-se a pluralidade das realidades sociais e trajetórias de vida, acredita-se que as ações educativas precisam ser concebidas de forma a valorizar as experiências pregressas, nessa perspectiva. Os sujeitos são percebidos como coautores e corresponsáveis pelo processo pedagógico, rompendo a lógica da transmissão de conhecimento e adotando a lógica do compartilhamento na construção do conhecimento, inclusive pertinente ao trânsito. Então, a educação, a proposta é fazer que o sujeito saiba das suas responsabilidades no trânsito, que não conheça simplesmente os seus direitos, mas os seus deveres, como ele deve proceder, como ele deve respeitar, que a gente fala muito da direção defensiva, né? Você sempre esperar o que o outro, ou seja, pedestre, motorista, motociclista, qual é a ação que o outro vai adotar, né? Então, respeitando as regras, né? Se imaginar que todo mundo respeita as regras de trânsito, na direção defensiva, você vai ter mais facilidade de prever o que o motorista, o pedestre ou o motociclista, que ação que ele vai tomar. Com maior facilidade, na direção defensiva, você vai conseguir prever o que ele vai fazer, né? Então, isso é o papel da educação, é informação, né? Conscientização, esse é o papel da educação, inclusive nas regras de trânsito, na educação no trânsito, né? No comportamento das pessoas, como elas devem proceder no trânsito. A educação tem esse papel também, ok? Aí pulou mais uma parte do texto e, no meio de um cenário catastrófico de proporções mundiais, a Suécia prova o quanto é importante a educação de trânsito nas escolas. Então, a Suécia adota políticas educacionais de trânsito nas escolas. Tudo bem? Vamos ver o que ele fala aí. Entre os 25 países mais seguros para dirigir, a Suécia é quem possui o mais baixo índice de mortes por acidente de trânsito, com apenas 2,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Líder em assuntos sobre mobilidade urbana, entendeu que a solução para conter acidentes de trânsito está nas escolas. Um sueco começa a aprender sobre segurança nas estradas a partir dos 4 anos de idade e continua com o assunto de forma curricular e aplicada até a universidade. A importância da escola para estimular valores apontados nos 4 pilares da educação é fundamental para a construção de uma sociedade que possa trabalhar a tolerância, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito no trânsito ao longo do processo de ensino e aprendizagem do aluno. São valores que certamente irão colaborar
para a diminuição de mortes por acidente de trânsito, valores que vão fazer com que o consumo de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade, participação do motorista em rachas sejam extintos ou insignificantes para as estatísticas. Então, aí de onde foi tirado o texto, mais uma vez, uma citação, né, do autor do texto e de onde que foi tirado o texto, tá bom? E o acesso, quem está elaborando o PET, quando ele fez esse acesso, tá ok? Vamos para as atividades. Então, papel e caneta em mãos para a gente poder responder as perguntas, tá ok? Lembrando que é importante, eu sempre falo isso, não simplesmente copie as respostas, tá bom? Tente elaborar a sua resposta. Então, vamos lá. O tema abordado no artigo de opinião analisado é a importância da presença da educação de trânsito como tema curricular nas escolas, né? Ele perguntou qual é o tema abordado no artigo de opinião em análise. O tema abordado no artigo de opinião é a importância da presença da educação de trânsito como tema curricular nas escolas, né? Então, ou seja, que seja ensinado no formato de matéria mesmo, seja ensinado, seja abordado o tema educação no trânsito nas escolas, né? Que sejam trabalhadas as regras, né? Porque normalmente quando o cara vai tirar a carteira, ele tem as aulas teóricas e as aulas práticas. Ele faz prova teórica e prova prática, né? Mas ele vai ver, ele vai estudar as regras de trânsito nas aulas teóricas somente quando ele vai tirar a carteira. Depois ele não vê mais aquilo, né? Tem uns livrinhos, tem que decorar as plaquinhas, as regras, né? Só que o cara só faz isso uma vez quando ele vai tirar a carteira, né? E mesmo aquelas pessoas que não têm carteira de motorista, elas têm que estar cientes de como se comportar na rua, né? O que o carro vai fazer, né? Eu poder prever o que o cara vai fazer, o que eu posso fazer, onde que eu posso atravessar a rua, por exemplo. Então, o conhecimento nas regras de trânsito não serve somente para quem vai tirar a carteira, né? Serve para todo mundo, né? Todo mundo anda na rua, tá ok? Número 2. Qual é a posição, ponto de vista sobre um tema polêmico defendida pelo autor do texto? O autor é favorável ao tema proposto, ou seja, ele é favorável que se ensine nas escolas sobre regras de trânsito, por exemplo, né? Então, o autor é favorável ao tema proposto e isso pode ser notado no trecho a seguir, ou seja, no último parágrafo, a gente percebe a opinião do autor, né? A importância da escola para estimular valores apontados nos 4 pilares da educação é fundamental para a construção de uma sociedade que possa trabalhar a tolerância, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito no trânsito ao longo do processo de ensino e aprendizagem do aluno. São valores que, certamente, irão colaborar para a diminuição de mortes por acidente de trânsito, valores que vão fazer com que o consumo de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade, participação do motorista em rachas sejam extintos ou insignificantes para as estatísticas. Então, aí o que acontece? O autor baseou-se nos seus argumentos para posicionar-se favoravelmente à adoção do ensino de regras de trânsito, né? Da educação de trânsito nas escolas. Tudo bem? Questão número 3. Um argumento pode ser compreendido como uma afirmação seguida de justificativa ou uma aproximação de duas afirmações opostas, argumento e contra-argumento, ou seja, um argumento que seja favorável ao tema e um argumento que seja desfavorável ao tema, que a gente chama de contra-argumento. Tudo bem? Levando isso em consideração, quais os argumentos apresentados para sustentar a posição defendida no texto? Então, o que a gente pode ver aí? Ó?
O autor apresenta dados e fatos que fundamentam sua conclusão a respeito do tema, a importância da educação de trânsito nas escolas, de forma que levam à conclusão favorável do mesmo. Trechos do texto comprovam esta conclusão. Então, eu vou mostrar aí para vocês 2 parágrafos que são os argumentos favoráveis à educação de trânsito nas escolas. De acordo com Adriana Modesto, doutora em transportes da UNB, o cenário brasileiro relacionado ao trânsito e as contribuições epistemológicas da educação podem assumir 3 sentidos: educação como redenção, educação como reprodução e educação como transformação da sociedade, e ainda que a educação pode se apresentar como um exercício político, estabelecendo interface com os direcionamentos advindos das arenas decisórias. Então, o que, que ele está fazendo aí, o autor do texto? Ele foi na opinião de uma especialista, né? No caso, a doutora Adriana Modesto aí, né? Que ela é doutora em transportes pela UNB. Então, ela tem currículo, ela tem embasamento para falar isso aí que ela está falando. Então, baseado nesses dados, né, nessa opinião dela, ele reforça o argumento dele da importância da educação na diminuição das ocorrências de trânsito, né? Então, ele fala lá, educação como redenção, educação como reprodução e educação como transformação da sociedade. No caso específico do trânsito, a diminuição das mortes, né? Ou seja, a educação vai salvar vidas, né? Então, isso aí é o que o autor do texto usa como argumento para reforçar o seu posicionamento favorável à educação de trânsito nas escolas. Esse é um argumento, tá bom? Vamos para outro. É claro, pessoal, que existem vários outros argumentos que ele utilizou aí no texto, né? Eu estou apresentando apenas 2, tá ok? Entre os 25 países mais seguros para dirigir, a Suécia é quem possui o mais baixo índice de mortes por acidente de trânsito, com apenas 2,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Líder em assuntos sobre mobilidade urbana, entendeu que a solução para conter acidentes de trânsito está nas escolas. Um sueco começa a aprender sobre segurança nas estradas a partir dos 4 anos de idade e continua com o assunto de forma curricular e aplicada até a universidade. Então, veja bem, esse argumento dele aí é baseado num fato. Qual que é o fato? Que a Suécia já trabalha nas escolas com o tema de educação de trânsito, né? Segurança no trânsito. Já é um tema abordado na Suécia com crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, o que acontece? A Suécia está entre os 25 países mais seguros para se dirigir. E o argumento do autor é que essa segurança no trânsito da Suécia é baseada nessas políticas educacionais de segurança no trânsito. Tudo bem? Então, isso aí é o que reforça o que o autor está falando, da importância da educação, da segurança de trânsito na educação, da abordagem da segurança de trânsito na educação. Tudo bem? Número 4. O último parágrafo traz uma conclusão resultante da argumentação realizada ao longo do texto. Identifique-a. Então, ó, no último parágrafo, encontramos a conclusão do texto e, consequentemente, o posicionamento favorável do autor em relação ao tema. Segundo ele, a abordagem do tema educação no trânsito é fator primordial para que os índices de violência no trânsito, comparáveis a índice de mortes em guerras, diminua exponencialmente. É possível embasar essa conclusão graças aos argumentos apresentados ao longo do texto, em seu desenvolvimento. Então, pessoal, aí, nessa resposta, vocês podem notar que foi feito praticamente um resumo de tudo que foi abordado no texto. Quer dizer o quê? Os índices de mortes no trânsito do Brasil comparado a guerras e genocídios, né? E a importância da educação
para diminuição da violência no trânsito, né? Então, basicamente, a opinião favorável do autor é baseada nos argumentos que ele apresentou. Eu mostrei para vocês, na questão número 3, dois desses argumentos, né? No caso, ele apresentou o fato da Suécia e ele apresentou a opinião de uma especialista no assunto, né? Então, são dois argumentos que reforçam a opinião favorável do autor, ok? Questão número 5. Marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, vamos lá. Letra A. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. Essa questão aí é verdadeira. Letra B. O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. Isso aí é verdade, né, pessoal? Então, a pessoa tem que se responsabilizar por aquilo que ela fala, né? Letra C. É um gênero textual pertencente à esfera artístico-literária. Não, né, pessoal? A gente está muito mais baseado em textos jornalísticos, né? O artigo de opinião. Então, essa daí é falsa, ok? A gente tem a letra D. O verbo aparece no presente e no imperativo. Lembra lá na pesquisa? Essa questão aí é baseada, se você não fez aquela pesquisa, ou se você não assistiu o vídeo em que eu fiz a pesquisa, ou seja, a teleaula em que o professor Frederico fez a pesquisa para você, se você não assistiu isso, você não vai ver que tinha um tópico lá que falava exatamente isso. Contém verbos no presente e no imperativo. Tá certo? Por isso que eu falei para você, quando a gente estava nesse ponto lá na nossa teleaula, que esse tópico era importante na hora da gente responder. Então, a letra D, ela é verdadeira, exatamente porque esse tópico está bem claro, está abordado lá na pesquisa que a gente fez e que não está contido aí no seu material do PET, mas foi sugerido na pesquisa, né? O PET sugeriu essa pesquisa para você e eu fiz ela aí na nossa teleaula, tá ok? Então, é importante assistir a teleaula, tá bom? Como um facilitador aí para você, no caso da pesquisa, tá ok? Aí a referência, né, de onde foi feita essa pesquisa aí, né, o material do PET apresentou isso aí para você, tá ok? Então, é sempre importante a gente referenciar de onde que a gente tirou todo esse material. Como eu falei, isso aí foi retirado do material do PET, nono ano, ensino fundamental, as primeiras semanas de língua portuguesa, o volume 3 do PET, ok? Pessoal, a gente está encerrando agora a nossa teleaula. Eu espero, sinceramente, que essa teleaula tenha sido produtiva para você, que tenha te auxiliado, que esse é o objetivo dela, te auxiliar na resolução do material do PET, tá ok? Não vou falar muito, porque eu já dei muita informação para você, já passei todos os dados. É importante lembrar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube, como uma opção para você, né? Eu vou disponibilizar também nas outras redes de comunicação que a gente tem, uma delas o Conexão Escola 2.0, tá certo? Na sua sala virtual de língua portuguesa, eu vou disponibilizar essa teleaula para você também. Então, se utilize dessa teleaula para facilitar aí a resolução do PET da primeira semana, tá ok? Eu desejo a vocês uma excelente semana, que todos fiquem com Deus e até a próxima teleaula.